Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô chegando aqui com vocês para mais um vídeo nessa sexta-feira e eu vou começar a série Significado de Cartas, tá? Do baralho cigano. Então, eu tenho aqui em mãos, eu separei 5 cartas da vovó cigana que eu vou usar os emblemas por ser uma carta bastante bonita, com desenhos grandes, e bem fácil visualização. Então, pessoal, eu tenho aqui 5 cartas, eu separei do 1 ao 5 do baralho cigano. E quero começar falando para vocês sobre a questão de ler o baralho cigano. Eu vejo muito na internet o pessoal tirando a carta do dia. Gente, baralho cigano não se tira a carta do dia sem fazer uma leitura realmente. Baralho cigano ele não se lê sozinho. Ele se lê em parceria com outras cartas, é diferente do tarô, tá? Que nem vamos supor, eu tenho aqui o tarô das bruxas. O tarô realmente a gente tira a carta do dia. Por quê? Porque geralmente o tarô ele tem um representativo de coisas, de forças da natureza, dos elementais que a gente pode colocar como uma leitura da carta do dia. O baralho cigano é diferente. O baralho cigano se lê a junção. Que nem vamos supor, eu tenho aqui o cavaleiro e a carta da árvore, né? A número. Peraí, não, deixa eu botar, tá fora da ordem. Eu quero pôr na ordem aqui. Ó, eu tenho a carta do cavaleiro e a carta dos trevos, né? No baralho Lenormand europeu, tá? Então, quando a gente fala que é europeu, é quando tem os naipes. Quando não tem os naipes, é o Lenormand, a leitura do Lenormand brasileiro, tá? Então, vamos voltar aqui no significado do que eu estava falando. A carta do cavaleiro, número 1 do baralho cigano, né? É uma carta que simboliza a movimentação, a ação, né? A busca de algo para se conquistar. Então, assim, é a gente em alta velocidade buscando alguma coisa, se movimentando para adquirir alguma coisa naquilo que nós estamos querendo. Então, assim, por mais que a gente vê, é uma carta de movimentação, mas ela não dá mais amplitude de leitura se você colocar essa carta sozinha, né? Carta do dia, tá? E daí? E você vai estar dando um movimento. Mas, assim, você não consegue agregar uma explicação muito maior, muito complexa, como no tarô, por exemplo. Então, a carta é de número 1 do baralho cigano, da vovó cigana, no caso, esse daqui, é a carta do cavaleiro, a carta de movimentação, a carta de ação, a carta de busca, tá? Então, aí vocês vão treinando o significado delas e fazendo a junção, né, com outras cartas ao redor, tá? Então, assim, tem mais significado dessa carta, mas como eu tô explicando, com a junção de uma outra pelo lado. Eu gosto de tirar 3 cartas, tá? 1, 2, 3, para poder fazer uma leitura diária, como vocês podem ver no canal aí, tá bom? A carta de número 2 do baralho cigano é a carta dos trevos, né? Os trevos da sorte, os trevos de 4 folhas, trazendo sorte no caminho, trazendo até prosperidade, trazendo felicidade, trazendo muita coisa referente à prosperidade, à sorte, a caminhos bem-sucedidos, caminhos bem conquistados, de objetivos bem conquistados. Então, a diferença dessa carta no Lenormand, que Lenormand é a forma da leitura do baralho cigano. O Lenormand brasileiro, a número 2, ela está representada pelos caminhos fechados. E a carta de número 2, na leitura europeia, ela já é simbolizada como uma carta de sorte, a carta dos trevos. Então, vocês vão ajuntando os significados de uma carta com a outra para fazer a leitura, tá certo? Então, vamos ver aqui agora a carta de número 3, o navio. Qual é o significado dessa carta? Essa carta, ela pode representar viagens para vocês, movimentação lenta para algumas leituras, para algumas coisas, mudanças de lugares, né? Pode estar representando ali a locomoção num ritmo mais lento, né? Então, vocês vão agregando ela
as cartas que sempre tá em volta. Como eu aprendi e sempre falo, a turma cigana, os ciganos, eles nunca andam sozinhos, eles sempre estão andando em grupos, né? Sempre mais de um. Então, o baralho cigano, ele não se lê sozinho, tá? Uma carta do dia, por exemplo, ele não se lê, né? Então, assim, sempre agregando. Então, aqui, ó, representa movimento devagar, mudança de lugar, viagem, pode representar também. Aí depende do que tá em volta, a gente vai ver se essa mudança vai ser boa, se não vai ser boa, se essa viagem vai acontecer ou não vai acontecer. E por aí, fora vai indo, tá? A carta de número 4, a gente tem a carta que aqui tá representado na tenda, né? Mas no baralho cigano essa carta é representada pelo emblema da casa. A carta da casa não deixa de ser uma casa, como a gente sabe que o povo cigano ele se acampa, né? Nas tendas e não deixa de ser a casa deles, certo? Então, essa carta a gente pode entender que é a nossa casa, ou o nosso local de trabalho, ou o local que a gente faz um curso, um estudo, locais que a gente frequenta, locais que a gente mora. Então, assim, é um significado de algo naquele local, né? Algum acontecimento naquele lugar. Como eu falo sempre, depende das cartas que estão por volta, tá? Que a gente vai conseguir completar essa leitura. Então, tá vendo como aqui a gente não consegue tirar essa carta como carta do dia? Tudo bem, suponhamos que ela fale do nosso trabalho, ou que ela fale da nossa casa, mas o que significa? O que ela está dizendo? Então, sozinha a gente não consegue interpretar ela. Então, se a gente tiver cartas adicionais por volta, a gente já consegue ter uma interpretação sobre o local de trabalho, ou o médico que você vai, ou a sua casa, sua família, tá certo? Então, a carta da casa, ela é representativa, representando lugares que de repente a gente frequente, lugares que a gente mora, né? Pode, dependendo do que tá por volta, pode mostrar mudanças, tá certo? Então, aqui eu não vou ensinar vocês a fazer a junção da leitura, mas eu tô explicando, tentando explicar um pouquinho do significado. Então, se tivesse a carta dessa, por exemplo, poderia significar mudança de trabalho, mudança de casa, tá entendendo? Mudanças para alguma coisa, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, ela representa, pode representar qualquer local aí que a gente esteja perguntando no jogo, tá? A carta de número 5, ela vem falar da árvore. O que é a árvore? A árvore é o vigor, é a saúde, é você estar imponente, é você estar firme, é você estar forte, é você estar bem firmado em algum lugar, né? É você estar ali com toda aquela imponência e todo aquele vigor na sua saúde, tá? Então, é uma carta, que eu tô procurando aqui uma outra, pra gente dar sequência aqui, que eu achei que só 5 ia dar um vídeo longo, mas não vai dar, então, eu tô procurando a carta de número 6 aqui pra gente dar sequência. Então, a carta da árvore é isso, ela é saúde, ela é vigor, ela é força, ela é energia, tá? Ela é vitalidade, tá bom? Então, é uma carta muito boa. Dependendo do que tá do lado, vocês vão fazer a junção da leitura aí, como eu tô explicando, tá? Então, agora aqui, na carta de número 6, é a carta das nuvens, né? O lado claro com o lado escuro. A carta das nuvens, muitas das vezes, ela pode representar o nosso pensamento mental. Como você está com a sua mente hoje? Como que você está com as suas ideias e seus projetos? Será que hoje você acordou com uma mente clara, decidido no que quer, determinado no que você está buscando? Ou será que você acordou com a mente escura, em dúvida, com medo, com receio de tomar decisões, com medo, com receio de você estarem buscando alguma coisa a mais ou tomando uma decisão importante?
Então, dependendo do que tá por volta, como eu falei, a gente consegue ter a direção do que seria isso. O que que nós estamos preocupados, ou o que que nós estamos tendo a certeza de que tá bom, de que tá legal para a gente tomar nossas decisões. Então, como essa carta, ela uma hora tá com a mente limpa, pensando positivo, uma hora com a mente fechada, pensando negativo, eu costumo dizer que aqui a gente tem que trabalhar limpeza mental. A gente tem que trabalhar o nosso lado de pensamento, né? Para que a gente consiga melhorar essa energia escura e focar numa energia de pensamentos bons, né? Que é a energia aqui do lado claro das nuvens, tá certo? Sempre dependendo do que tá por volta. A carta de número 7 é a carta da cobra. A gente sabe que não é uma carta boa, né? Então, aqui ela pode representar traição, ela pode representar ataques espirituais negativos, dependendo do que está em volta, ela pode representar falsas pessoas, falsos amigos, pessoas que estão agindo contra nós pelas costas, ou pessoas que estão planejando para nos trair de alguma forma e de alguma maneira, tá? Então, isso sempre é voltado para negatividade essa carta, seja com amigos, seja algo material, matéria, encarnado, o espírito ou desencarnado, a pessoa, ela não traz coisas boas, tá? Então, dependendo do que você tem por volta, você não tá com a energia espiritual legal e não tá sendo rodeado por pessoas boas também não, tá bom? A carta de número 8 aqui é o caixão, tá? Uma carta bem polêmica no baralho cigano, porque o caixão nem sempre ele simboliza a morte. O caixão ele pode simbolizar também términos de situações, términos de coisas. Terminou o tempo de você trabalhar naquele lugar, é tempo de você mudar. Ou terminou o tempo de você morar naquela casa, é tempo de você mudar. Ou sei lá, o que mais que pode ter terminado? Alguma fase da sua vida que pode ter terminado e findado mesmo. É tempo de recomeçar num lugar novo, ou recomeçar com outras pessoas, né? Relacionamentos também podem ser terminados, findados. Então, nem sempre simboliza a morte, né? A carta do caixão, tá bom? A carta de número 9 é o ramalhete. O ramalhete, de uma certa forma, ele traz bons presságios, né? Ele traz aí momentos de felicidade, de conquistas, uma energia de esplendor, de coisas boas acontecendo, uma boa fase, um bom pensamento, uma mente focada nas coisas boas, focada em conquistas, de felicidade, coisas que já até conquistou, ou que está à porta de conquistar. Então, o ramalhete dentro do baralho cigano é uma carta próspera, né? Não é uma carta negativa, é uma carta de alegria, uma carta de positividade aí. Então, ela vai nos ser bem útil conforme as cartas que estão do lado, que a gente vai tirando, a gente vai juntando e vai vendo, né? Qual que é a felicidade, qual que é o momento fraterno bom que a gente tá tendo, ou vai ter de acordo com o que está do lado dela, tá? E a última carta aqui que eu quero colocar para vocês, no significado das cartas de hoje, é a foice. A foice, ela é uma carta que, dependendo do que tá do lado, ela tá tirando coisas ruins, e dependendo do que tá do lado, ela tá tirando coisas boas. Então, assim, tem que ver o que sai do lado dela, porque ela pode representar uma carta positiva ou negativa. Então, que nem eu costumo dizer nas minhas leituras, a foice corta a grama, que corta a colheita, que depois volta a brotar, correto? Então, quer dizer, se for num relacionamento, ela pode estar cortando ali aquele relacionamento, mas um relacionamento que de repente pode estar
se retomando no futuro. Ou tipo, se tiver uma carta de energia espiritual do lado, ela já mostra que vocês estão perdendo forças espirituais, que vocês têm que redobrar o cuidado espiritual de vocês para se manterem fortes e fortalecidos no mundo espiritual para combater as negatividades. Então, assim, dependendo do que está em volta dela, ela é uma carta de limpeza boa ou de limpeza ruim, tá? Ou de término de coisas boas aí, que de repente chegou um momento que você está vivendo uma fase difícil, está perdendo bons momentos de algumas coisas, ou ela de repente pode estar limpando algo ruim da vida de vocês, tá certo? Então, eu vou estar continuando essa série do significado das cartas. Vou deixar no título significado das cartas do baralho cigano do 1 ao 10, tá? Para quem estiver pesquisando aí os significados. Aí, na segunda-feira, eu volto com mais alguma série aí de mais 10 cartas, né? O baralho cigano são 36 cartas, então eu vou ter aí praticamente 2 séries de 10 e uma série de 3 séries de 10 e uma série de 6, tá certo? Então, segunda-feira eu volto com mais uma série de 10 cartas aí que a gente vai do 11 ao 20, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem dessa série, um pouco, né, do significado, bem resumido para vocês, aqui, ó, da vovó cigana. Bem resumido aqui para vocês, porque para a gente ter uma maior interpretação, a gente precisa juntar, tá bom? Então, a gente não consegue ter uma interpretação muito maior das cartas individuais. Então, eu tô dando um resuminho básico para você do significado delas, tá certo, pessoal? Uma ótima sexta-feira para vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, com muita luz, muita paz no coração. E até segunda-feira, se assim Deus nos permitir, tá bom? Fica todo mundo com Deus aí.